Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais uma semana de BetBox Tips e eu vou trazer dicas para essa terça-feira. Vamos começar então aqui com a Premier League na Inglaterra. Pois é, olha aí, o primeiro jogo aí, Newcastle e Everton, tá bom? Newcastle e Everton, vamos dar uma olhada. Nas odds você vê não há grande favoritismo, né? Newcastle quase aí na casa dos 2 contra 3,50 do Everton. E a gente vai olhar aqui a situação. O Newcastle montou um bom time para essa temporada e tinha a expectativa de brigar lá na parte de cima da tabela, né? Mas está na 8ª colocação, fora das competições europeias do ano que vem. O Everton é um time tradicional, mas está muito mal esse ano, né? É o 16º colocado e ainda tem um risco aí de rebaixamento, né? Corre esse risco. O Newcastle fez uma temporada, então, abaixo das expectativas, mas o Everton está numa fase pior ainda. Então a gente acredita nessa vitória do Newcastle. Para não se arriscar muito caso haja empate, nós vamos no draw no bet, ou seja, empate anula a aposta. Então aqui, ó, 1,46, você vai achar até 1,48, com muita sorte 1,50. Mas qualquer coisa aí entre 1,40 a 1,50 tá ótima. Essa dica aí de aposta, porque o Newcastle deve ganhar esse jogo, tá bom? É arriscado a gente ir no resultado simples da vitória, porque pode acabar dando um empate, né? Então vamos de Newcastle ou empate. Lembrando, se houver empate nesse jogo, a gente recebe o dinheiro de volta, a gente não vai nem ganhar e nem perder. E aí vamos para outro jogo da Premier League, que é West Ham e Tottenham, West Ham e Tottenham Hotspur. Olha só, dois times com bons ataques, hein? Promessa de gols aí, eles estão muito bem colocados. O Tottenham é o time que teve mais jogos com 3 gols ou mais, ou seja, dos jogos do Tottenham, ele foi o que mais ficou envolvido em jogos com muitos gols, de 3 gols ou mais. É o time que mais teve gol contra e a favor na liga, tá bom? O West Ham já é o 8º aí nesse quesito. Então a gente espera uma tendência de gols, tá? Então ó, a dica é o over 2,75 gols. Aqui não abriu ainda, tá bom? Tem over 2,50 que é bem parecido. Você pode ir aqui, tá pagando 1,34, tá bom? Se você achar o over 2,75, você pode entrar. Tá bom? Ele vai estar aí na casa de 1,50, 1,60. Ele é uma mistura entre 2,5 e 3, tá bom? Então metade do seu dinheiro iria para 2,5 e metade 3, tá? A outra dica que eu gosto muito é ambos times marcam sim. Então 1,35 tá pagando no ambos marcam sim. Isso quer dizer que cada time, o West Ham vai fazer pelo menos um gol e o Tottenham vai fazer pelo menos um gol. Como são times aí que atacam e também tomam gols, é uma boa opção, tanto que as odds estão espelhando exatamente isso. E aí a gente chega agora na Copa Libertadores. Pois é, Milionários contra o Flamengo. A estreia do Flamengo na Libertadores, é o atual campeão e um dos favoritos para brigar pelo título mais uma vez, né? Eles enfrentam os Milionários da Colômbia. Vamos clicar aqui no jogo? Milionários da Colômbia, que jogando em casa é sempre um adversário complicado, né? Apesar do Flamengo estar jogando fora de casa, a diferença entre os times é muito grande, tá? O Flamengo é muito superior como time. Mesmo assim, você vê que as odds estão apertadas, ó, tá pagando 2 contra 3,80 e 3,40 no empate, justamente porque jogar fora de casa na Libertadores não é fácil. Por isso que a gente vai no empate, anula aposta no draw no bet, que tá com 1,42, você vai achar aí na casa do 1,40, 1,45, tá bom? Então, draw no bet pro Flamengo, ou seja, Flamengo vai ganhar, a gente ganha essa aposta. Se empatar, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? A gente só perde aí se o Milionários ganhar do Flamengo, mas o Flamengo vai com força máxima aí para esse jogo. E aí a gente vai para a Liga Saudita. Pois é, faz tempo que a gente não pega um jogo da Liga Saudita. Temos o Al Hilal contra o Al Akdoud, tá bom? O Al Hilal, temporada sensacional, né? Impressionante, quebrou o recorde de vitórias consecutivas da história do futebol e já está praticamente com a mão na taça de campeão da Liga Profissional da Arábia Saudita. O time é comandado pelo português Jorge Jesus, tem os brasileiros Maicon, Michael e o Neymar, que está com lesão, não está jogando aí há bastante tempo, mas é o time do Neymar, o Al Hilal. O Al Akdoud
que é o rival que visita o Al Hilal, está na parte de baixo da tabela, jogando fora de casa, deve perder aí. Você vê que as odds estão muito baixas, 1.15. Nem vale a pena a gente apostar nessa vitória do Al Hilal. Então, como a gente faz quando é assim, né? Quando a gente acredita numa vitória tranquila, nós vamos naquela half time barra full time, HT barra FT. Tá aqui embaixo, ó, eu vou correr aqui para baixo. Aqui, ó, intervalo final do jogo, o Al Hilal é o time 1/1, tá pagando 1,46, tá? Boas odds aí para esse half time, full time. Isso quer dizer o quê? Que o Al Hilal precisa ganhar o primeiro tempo, chegar no intervalo vencendo e ganhar o jogo por completo, tá bom? Então, se ganhar desde o primeiro tempo e se mantiver ganhando, a gente ganha essa aposta 1,46, tá? Se você quiser ir no handicap, a gente acredita numa vitória por 2 gols de diferença, pelo menos. Então, vamos aqui em handicaps, tá bom? Menos 1,5 para o Al Hilal, pagando 1,41. Também é bem semelhante aí, ou seja, o Al Hilal precisa ganhar por 2 gols de diferença para a gente ganhar essa aposta, tá bom? Então, aí 2 dicas para o jogo do Al Hilal. E aí a gente vai para Taça de Portugal, ou seja, é a Copa aí de Portugal. A gente tem um clássico, né? Benfica contra Sporting, tá? É o jogo de volta da semifinal dessa Copa de Portugal. O Sporting venceu o primeiro jogo em casa, né? Por 2-1 e joga pelo empate esse jogo aqui, que é na casa do Benfica, tá bom? O Sporting é o líder do campeonato português e o Benfica está 1 ponto atrás, ou seja, são os 2 melhores times dessa temporada. Eles estão disputando também o título do campeonato português, porque estão aí em primeiro e em segundo com 1 ponto de diferença. Essa Taça de Portugal, então, vai ser mais uma pimenta aí, um título que eles estão buscando nessa semifinal, para ver quem vai cruzar com o Porto ou o Vitória de Guimarães. Bom, o primeiro jogo foi 2-1, como eu falei, e a tendência é mais um jogo equilibrado, tá bom? Os 2 times costumam jogar de forma ofensiva, partindo bastante pro ataque. Por isso a gente acredita que vai ter gols aí nesse jogo. Vai ter mais gols. Então na primeira delas nós vamos em acima de 2 gols, tá bom? Aqui eu tenho só a opção de acima de 1,50, mas tem casas que você vai achar aí no handicap asiático o total acima de 2 gols, tá? Você vai achar em torno de 1,40 essa aposta. Essa aqui de 1,50 tá muito baixinha, só se você quiser fazer uma dupla. Mas a dica é acima de 2 gols, sendo que se tiver 2 gols na partida, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? Aí a gente tem uma um pouquinho mais arriscada, que é acima de 2,5. Você pode ir aí torcendo para que tenha 3 gols, tá? Então essa aí já paga 1,70 praticamente, acima de 2,5 tem que ter 3 gols na partida, lembrando que o último jogo foi 2-1. Então o Benfica vai ter que correr atrás desse resultado, vai ter que ganhar esse jogo. Lembrando, gente, essas apostas valem para os 90 minutos de jogo, tá bom? Prorrogação e pênaltis não contam. Então, é acima de 2,5 gols no caso aqui, nos 90 minutos de jogo. Precisa ter 3 gols. Nas casas de apostas que vocês encontrarem o valor arredondado, ou seja, o total acima-baixo asiático, você pode ir na acima de 2 e, se quiser arriscar, acima de 2,25, tá bom? Que é metade como 2 e metade valendo como 2,5. E aí vamos para o voleibol masculino, campeonato turco, aí a semifinal, o primeiro jogo da semifinal, Halkbank contra o Galatasaray, tá bom? É o jogo de ida das semifinais do campeonato turco, o primeiro jogo, tá bom? O Halkbank terminou na primeira colocação e enfrenta o 4º colocado nesses playoffs aí na semifinal, o Galatasaray, tá bom? O Halkbank é o melhor time da Turquia, tá? E tem os jogadores que estão entre os melhores do mundo, tá? Tem o campeão olímpico francês Mbappé e o oposto holandês Abdel Aziz, tá? 2 jogadores aí de altíssimo nível, tá? Diante do Galatasaray é o grande favorito para vencer, tanto que as odds estão muito baixas, você vê que tá 1,12, não vale a pena apostar. Por isso que a gente vai entrar na linha de handicap. Se for aqui em handicap, menos 1,5 para o Halkbank, ou seja, precisa ganhar de 3-0 ou de 3-1, tá bom? Não pode ganhar de 3-2, nem perder o jogo, obviamente. Então, Halkbank, menos 1,5 são as odds, tá? Se na casa de apostas que você usa não tiver essa opção, só tiver menos 2,5, não vai no menos 2,5, que aí é arriscado, tá bom? Pode ir no menos 1,5 para o Halkbank. Lembrando, nos 3 últimos jogos entre Halkbank e Galatasaray, o Halkbank venceu por 3-0 ou 3-1. Todos os últimos
jogos. E daí a gente termina com voleibol aqui no Brasil, pois é, a Superliga Feminina, e prestem atenção, hein? Praia Clube contra SESI Bauru. É o terceiro jogo, cada uma ganhou a sua partida em casa e vamos para a terceira e última partida decisiva, tá bom? O Praia venceu o primeiro jogo em casa, tá? Mas perdeu o segundo por 3-2 numa virada impressionante do Bauru, quando estava 2-0, tomou a virada para 3-2. Ou seja, o Bauru tá vindo com tudo, mas o jogo é no Praia Clube. Agora, qual que é o detalhe, tá bom? O Praia é um time melhor, tá? Tanto que você vê que é muito favorito, paga 1,21. Mas as duas levantadoras do Praia Clube estão machucadas e se recuperando de lesões, tá bom? Eles jogaram a partida passada, que tomou essa virada, com a terceira levantadora do time. A levantadora titular, Claudinha, entrou em alguns pontos nesse último jogo, mas ela não está 100% recuperada, tá? Por ser um jogo decisivo, ou seja, o Praia pode ser eliminado, pode ser que escalem a Claudinha para o sacrifício para tentar vir jogar, mas ela não está 100% fisicamente, tá bom? Se ela jogar, aí o Praia é mais favorito ainda para vencer, a gente só não sabe se ela vai jogar ou não. Por isso, vale a pena você ficar de olho na escalação e apostar, talvez, aí nessa partida ao vivo também. A nossa entrada vai ser vitória do Praia, mas como tá pagando 1,21 e é muito pouco, nós vamos aí nos arriscar no handicap de menos 1,5 para o Praia Clube, ou seja, precisa ganhar de 3-0 ou de 3-1, tá? Tá pagando 1,44, boas odds aí, mas não vá no menos 2,5, tá bom? Não vá no menos 2,5, muito arriscado. E com isso, a gente encerra o BetBox Tips de hoje. Lembrando, semana toda traremos dicas novas e a gente pede para vocês seguirem a gente no Instagram e no YouTube. Os endereços estão aqui, nossos canais, e você pode deixar comentários aí nos posts também, pedindo dicas dos times que você quer saber aí, uma análise melhor dos jogos. Até amanhã!